Bom, eu cheguei em Fraiburgo em fevereiro de 1967. Vim aqui para fazer um trabalho temporário para o reflorestamento catarinense, que depois se transformou em reflorestamento Fraiburgo, para fazer um levantamento topográfico para a implantação do primeiro plantio de pinos com destino a cotas de exportação de madeira de araucária. Então vim para cá fazer o serviço e acabei sendo convidado e fiquei então aqui em Fraiburgo, que naquela época era praticamente toda a cidade girava em torno da estrada de terra que ligava Caçador à Videira, passando por Fraiburgo. A cidade de Fraiburgo praticamente era em torno dessa estrada, que ficaria, hoje seria a Rua Arnaud Dufray e a Avenida João Marques Vieira, basicamente. Depois as casas praticamente da família Frey e de alguns franceses, o seu Roger, que já estava aqui, e lá em cima havia uma vila, também onde hoje é o cemitério. Era essa a cidade de Fraiburgo, quando eu cheguei aqui naquela época. Era um pouquinho maior do que a Liberata. e também um pouquinho, praticamente a mesma coisa que 10 de novembro. Essa foi a cidade que cheguei aqui. A atividade era só extração madeireira e tinha uma fábrica de papel semiquímica, que era a antiga Papelosa, que fazia papel semiquímico. Tinha o armazém da a Comercial Marli, tinha o bar da rodoviária, que era do Fantin, tinha o hotelzinho do Calais, e tinha o hospital, tinha também a Maria Fumaça, que gerava energia elétrica, e ali também em torno dela já havia algumas casas de operários da René Frey Irmão, e a outra loja era a do Seu Vitor, que era o outro armazém onde está hoje o Nono Vitor, ali que eram as duas lojas, duas casas de comércio fortes de Fraiburgo. Era isso que tinha. Padaria tinha uma só, bem pequenininha, e o tamanho da cidade era esse, mais ou menos, não devia ter mais ou menos, no máximo, 1.500 pessoas. Bom, o que tinha, o setor da maçã praticamente não existia. A empresa que foi fundada, a Sociedade Agrícola Fraiburgo, com os Frey e os franceses, a família Evrard, o seu Mahler e a família Frey, essa sociedade foi fundada com o objetivo de produzir vinhos. Porque, na realidade, os Evrard, eles eram plantadores de uva e grandes produtores de vinho na Algéria. Com a entrega da Algéria, através do De Gaulle, para os árabes, para os habitantes da Algéria, eles tiveram que sair e vieram para cá, então, para fazer uma plantação de uva objetivando a produção de vinhos de qualidade, que naquele tempo se plantava só tinha vinhos de uvas labrusca, uvas americanas, que é o Isabel, Niagara, essas Bordeaux. E eles então vieram para cá trazendo variedades novas, Merlot, Petit Syrah, essas variedades que hoje são os vinhos que se tomam no Brasil, Cabernet Sauvignon, e essa era o objetivo. Tanto é que em torno da cidade, que depois virou a macieira, era todo parreirais, todos parreirais, deviam ter mais de 300 hectares de parreirais em torno da cidade, que foram o que eles implantaram. Isso estava em início de implantação, e o seu Roger, quando veio para cá também, eles, para conhecer melhor, para ver se tinha outras possibilidades, eles trouxeram mudas de mais de 40 espécies. Tinha aqui uma área experimental de mais ou menos uns 50 hectares, onde tinha tudo, tinha nozes, tinha
Néspera, desculpe, pêssego, ameixa, nectarina, maçã, pera, tinha de tudo. Entre essas estava as macieiras, que não eram pequenas áreas, de 1 hectare, 2 hectares, não mais, para testes das variedades de maçã. Então essa que foi quando eu cheguei aqui, era isso que existia de maçã. Não era maçã, não era negócio. Maçã era uma experiência. A maçã, no caso da maçã, era um produto desconhecido, não se sabia aqui como trabalhava com maçã. Apesar da maçã ser uma variedade, ser uma cultura básica nos países, dos povos que nos colonizaram aqui, os portugueses, italianos e alemães, o Brasil não tinha condição e nem sistemas para poder plantar esses tipos de maçã. Faltava frio. Mesmo na região de São Joaquim, plantar e largar essas variedades nobres não conseguiam se desenvolver, razão pela qual não existia maçã de qualidade no Brasil. Unicamente havia maçãs de tapera, como se dizia, maçãs que os portugueses trouxeram de colônias do norte da África, que são maçãs menos exigentes em frio, e essas maçãs é que se tinha aqui no Brasil. Então, a grande limitação foi essa. Acontece que o Brasil, quando com a Revolução de 64, Roberto Campos, ele queria tornar o Brasil autossuficiente, era o objetivo deles, autossuficiente em tudo. Então, duas coisas que o Brasil era grande dependente sempre foi trigo e maçã. Tanto é que o trigo foi tentado de tudo no tempo do Getúlio. Getúlio Vargas se financiou lavoura de trigo à torta e à direita na década, no final de 45 e depois quando ele voltou em 50, 54. Então mas foi tentado, mas não tinha tecnologias também para trabalhar com trigo. E nós não tínhamos variedades adaptadas às condições. O trigo só voltou a ser negócio no Brasil quando se fez uma transgenia, pegando a resistência do arroz à ferrugem e transferindo para o trigo. Então, por isso que o trigo voltou no Brasil. Mas a maçã não tinha nada disso. E o Roberto Campos, então, pediu para 3 países amigos mandarem técnicos aqui para estudarem e implantarem o sistema de produção de maçã, porque a maçã, segundo a projeção deles, seria o segundo produto de importação do Brasil na área de alimentos, com a projeção de 200 milhões de dólares a curto prazo. Foi convidado, foi pedido para a França, foi pedido para os Estados Unidos, foi pedido para a Itália, mas quem mandou técnicos aqui primeiro foi os americanos, que visitaram as regiões. Fraiburgo estava fora do mapa, não se falava em maçã em Fraiburgo. Foi visitada as regiões de São Paulo, que já tinha lá alguma coisa de maçã. Foi visitado São Joaquim, Vacaria e Pelotas, e há relatório dizendo que o Brasil esquecesse de produzir maçã, que não tinha condição. Esse foi o relatório dos americanos. Especialistas vieram da região, mandar os melhores especialistas dos Estados Unidos, que é justamente do estado de Washington, na costa do Pacífico, onde você tem 6 meses de neve. Então, realmente não tinha condição. Os franceses foram mais malandros. Em vez de mandar um técnico, mandaram um comerciante, que foi o Georges Delbar. Georges Delbar era um viverista que já tinha implantado sistemas de produção de fruta de caroço no Marrocos e estava com um trabalho no Irã, que do Shah Reza Pahlavi, ele estava implantando pomares lá também para o Irã. Pomares de fruteiras em geral. E então, ele, com essa experiência dele, mandaram ele para o Brasil. Levaram ele às mesmas regiões e ele não viu nada que pudesse, os que existia de fruticultura lá não tinha que partir da estaca zero. Aí eles disse para os especialistas, olha, eu em 1964, 64, eu mandei mudas de macieira para o Brasil, para uma empresa assim, de uma cidade nova chamada Fraiburgo.
E aí então esse pessoal do Ministério trouxe o Delbar para cá. Quando eles chegaram aqui, isso foi em 66, mais ou menos, foi 66. As parreiras, as árvorezinhas estavam com 3 anos, mais ou menos. Mas eram de 2, naquela época tinham o que se chamava espur. Então eles pegavam as variedades tradicionais americanas, por exemplo, a Golden e a Stark, e por melhoramento eles transformavam em árvores baixas para plantar grande densidade por hectare e entrar cedo. Foi o início da técnica de produzir maçã de forma com porta-enxertos anões, de produzir a maçã, fazer a maçã produzir rapidamente. Com 2 anos você já começava a produzir. Então, quando eles chegaram aqui, pegaram essas plantinhas de 3 anos, eles ficaram encantados, porque estavam cobertas de fruta. Eram árvores baixas, árvores de 1,5 metro no máximo, cobertas de Stark e de Golden. E elas também ainda não tinham, elas ainda estavam com a juventude delas, não sofreram as deficiências de frio que normalmente ia acontecer lá na frente. E com isso, então, o governo brasileiro viu essa experiência, ficaram encantados e se criou um programa de produção de maçã. Foi criado esse programa, estenderam incentivos fiscais para a maçã, que eles tinham incentivos fiscais para a floresta, estenderam incentivos fiscais para a maçã. E aí, então, foi e começou mas não tinha nem produção de muda nem nada. Então daí o Delbar fez sociedade com a Agrícola Fraiburgo, Sociedade Agrícola Fraiburgo, que naquela época era dos Frei e dos Evrar, e aí então se importaram as primeiras mudas e aí é que começou os plantios de maçã. O primeiro pomar comercial foi um projeto de incentivo fiscal, que era o Reflorestamento Fraiburgo, que trabalhava com pinos, foi para maçã. Pegou como parceiro a Nodari, que era o seu Pedro Nodari comercialmente ele começou em Videira e depois conseguiu a concessão da Fiat e era distribuidor Fiat Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tinha um faturamento, então o incentivo fiscal, o imposto de renda dele foi aplicado no primeiro pomar, que foi feito hoje, aqueles terrenos da Fischer ali, da sede da Fischer, se plantou ali os primeiros pomares. Foi o primeiro pomar comercial mesmo de maçã, foi aqueles, porque a Agrícola tinha só esses pomares experimentais. Então foi o que começou isso em 69, foi os primeiros plantios, né? E aí para frente que a coisa deslanchou. Daí se começou a trabalhar, começou a implantar pomar aqui.